Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui querendo falar um pedaço do meu testemunho para vocês. Do pedaço mais importante da minha vida. A fase mais importante que eu passei na minha vida, eu creio que foi essa, né? E o Senhor me guardou até aqui. Eu assisti um testemunho de uma pastora falando a respeito de uma história de vida dela e Deus tocou meu coração para que eu fizesse algo para vocês que estão assistindo. Eu creio que tem alguém que tem que escutar esse pedaço, porque na nossa vida, tudo que Deus permite que a gente passe é para um dia ensinar outra pessoa, ou não só ensinar, ou às vezes você só estar ao lado e saber exatamente a dor que aquela pessoa está passando, sabe? Saber exatamente o que ela está vivendo, porque você já passou na pele. Então você sabe o que fazer e o que não fazer, o que é bom e o que não é bom, o que você fez e deu errado, e o que você fez que deu certo. E eu, na minha adolescência, não conhecia Jesus, depois me converti através de uma amiga. E me casei muito cedo, me casei com 18 anos. E tive uma filha. Essa minha filha se chama Júlia. Júlia Gabriela, enviada de Deus. Ela foi um dos melhores presentes que o Senhor podia me dar. E aos 18 anos, quando me vi, eu já era mãe. Recém-convertida, tinha acabado praticamente de conhecer Jesus, fazia uns 2 anos que eu tinha me convertido, já casada de nova, e o Senhor me enviou a Júlia. A Júlia é minha joia preciosa, né? E aí, eu tive a gestação, né? Foi um susto quando eu descobri que estava grávida, porque eu era muito nova. E foi bem difícil. Mas depois ficamos felizes. Eu orava com a barriga e cantava para ela e conversava o tempo todo com ela na minha barriga, né? E aí uma cunhada minha falou assim, ela é enfermeira, e ela falou assim, vamos confirmar para ver se é menina, mesmo pra gente ir pra São Paulo comprar o enxoval todo rosa, né? E aí eu falei, tá, vamos. De tanto ela insistir, nós fomos. E na época eu não tinha convênio, então eu pagava tudo particular. E fomos nesse médico amigo dela, que atendeu a gente praticamente de graça. Entendeu eu, né? E aí ele foi passando a ultrassom, o aparelhinho da ultrassom, e ele carcava bastante, eu me lembro que... E aí ele ficava bastante embaixo, eu já estava de 8 meses. E ele falava, seu médico falou que tá tudo bem? Eu falei, falou que tá tudo bem. E foi quando ele descobriu que a minha filha Júlia ia ter hidrocefalia. E eu com 18 anos, eu nem nunca tinha ouvido falar de nada. E até então, com 8 meses, para mim estava uma gestação super tranquila, não tomei nenhuma medicação, não tomava nem remédio de gripe, nada, nada. Então, para mim, não bebo, não fumo, né? Para mim, foi muito susto, né? Mas meio sem noção do que fazer. Ele só falou assim, eu vou te encaminhar para a Unicamp agora. Mas em todo esse tempo, sabe? Eu queria falar para vocês como o Senhor prepara os momentos da nossa vida. Hoje, eu, Paula, com 37 anos, vejo o que Deus fez lá atrás. Porque quando eu fui a esse médico, na época foi essa minha cunhada, o vô da Júlia, a avó da Júlia e o pai. Fomos todos para essa ultrassom, todos juntos. O Senhor preparou para ir todo mundo, porque Ele já sabia o que eu ia me deparar ali, e que eu ia precisar de um amparo, que eu ia precisar de um socorro. E o Senhor me sustentou naquele momento. E encaminhou eu para a Unicamp, e eu sem saber o que eu iria viver dali para frente. O que nós iríamos viver dali para frente. E na Unicamp eu fui fazendo o restinho do pré-natal, né? E cada médico que vinha falava uma coisa. Tinha médico que vinha e falava que não via uma perna, outro não via um braço, outro via os olhinhos muito juntos. Cada um falava uma coisa. Como são vários médicos, cada um falava uma coisa. E eu só orava muito. Eu me lembro que eu orava, eu chorava bastante, mas eu pedia a minha filha com vida. Eles não viam ela, eles falavam que ela ia morrer quando nascesse, que ela ia praticamente nascer morta. Ela não tinha chance, porque o cérebrinho dela era bem
teve bastante, como que eu vou dizer, sequelas. Então, ele praticamente não era um formato de uma noz igual o nosso, sabe? Ele tinha vários pedacinhos, assim. E eu só pedia que ela viesse com vida, que eu queria ela com vida. Aí, com 8 meses e meio, eu fui na ultrassom, lá na Unicamp, com a minha mãe e o pai da Júlia. E aí, a moça falou que eu já estava com dilatação, a médica falou. Você já está com dilatação. Então, a gente já vai fazer o parto. E eu já fiquei por lá, com 8 meses e meio. E eu pedia muito, todo o tempo vinham os médicos e falavam que se eu sabia que ela ia nascer com problema e que a maior chance era dela nascer morta, que ela não tinha muita chance de vida. Então, todo o tempo que os médicos vinham, eles reforçavam isso para mim. E eu só pedia, Deus, me manda minha filha com vida, eu quero ela com vida, eu amo ela do jeito que ela vier. E eu clamava muito. E hoje eu queria falar para você que está assistindo esse vídeo. O que os médicos têm dito? O que os médicos têm dito para você? Ou para um filho seu? Ou para um parente seu? O que os médicos têm dito? Você tem que respeitar a opinião dos médicos. Mas você tem um Deus muito maior que pode fazer o impossível. O impossível. Então creia somente quando Deus é a palavra dele. Os médicos são instrumentos de Deus, sim. Eles falam o que a ciência está falando, o que eles esperam pela ciência. Mas você tem que esperar em Deus. Então não angustie a sua alma. E eu quero falar para vocês que naquele dia eu tive a Júlia. Ela não veio morta, ela veio com vida, linda, branquinha, branquinha, do cabelo escuro. Era a coisa mais linda. E logo eles levaram ela. E eu pedi para a enfermeira que eu queria ver ela. E a enfermeira falou, mas você sabe que ela tem problema? Eu falei, não, não tem problema, eu quero ver a minha filha. E eu lembro até hoje. No fim acabou sendo mais difícil, porque aí trouxeram ela de volta para mim. E a hora que eu vi o rostinho dela, eu me apaixonei. Quem é mãe sabe, né? Linda, com os olhinhos fechadinhos, assim. Linda, linda. E aí a enfermeira logo levou, né? E fui pro meu quarto lá no hospital, tudo. Ela foi pra incubadora, pro UTIzinha lá, pra eles cuidarem dela, que ela precisava dos cuidados especiais. E até então eu não sabia quais as sequelas que ela tinha, o que ia ter de probleminha que os médicos falavam, porque cada um falava uma coisa. Mas eu tava em paz, totalmente em paz. E fui pro meu quarto, e o pai dela, depois de um tempo, foi lá pro quarto do hospital, chorando muito. Ele chorava bastante. E aí eu falei, o que você tá chorando? Aí ele falou, eu acabei de vir lá, de ver a nossa filha. Aí eu falei, o que foi? Aí ele falou, a nossa filha é cega. Ai, gente. Sabe quando você pensa que nada mais de ruim vai acontecer? E acontece. É assim. A minha filha era cega. Médico nenhum falou isso. Nenhum deu essa hipótese que ela iria nascer cega. Mas Deus já sabia de tudo. E aí foi um baque muito grande, né? É muito nova. Primeira gravidez. Não entendia muito das coisas. A cabeça meio, né? A cabeça fica meio confusa. Mas amém. Um cuidou do outro, né? E a gente se ajudou. E o Senhor nos sustentando. Aí eu recebi alta. E os médicos falaram assim, ó, ela vai ficar, ela não tem chance de sair do hospital. E nós, na época, estavam pintando o quartinho para ela. Então, nós falamos, pode parar, né? Aí, todos os dias, a gente ia lá no hospital, visitar ela. Aí, ela nasceu com uma fenda labial aqui. Mas era linda, linda. Pensa numa neném linda, parecia um anjinho. E aí, passou por cirurgias. Logo cedo, ela teve que colocar uma valvulinha na cabeça, para quem tem hidrocefalia. Passou por cirurgia da boquinha,
passou por cirurgia do narizinho, porque ela respirava mais por um ladinho. Ela passou por muitas cirurgias. E lá no hospital mesmo. E todos os dias nós íamos lá visitar ela. Aí passou 1 mês, 2 meses, e nunca nenhum médico ou enfermeira falou pra gente, ó, ela vai receber alta. Então a gente vivia na fé, assim, sem planejar nada. A gente não planejava, sabe? Ia todos os dias lá, via ela, voltava, mas não tinha planos para o futuro. Tipo, tal dia vamos levar ela embora. Não existia isso. E hoje o Senhor quer falar isso contigo. Talvez você não tenha planos. Talvez aqueles planos que você fez foram frustrados e você se vê hoje com os planos parados. Só vivendo, somente vivendo. E o Senhor hoje quer falar contigo. Ele tem planos para a sua vida. É Ele que faz os planos para as nossas vidas, assim como Ele já tinha. E um dia que a gente foi visitar ela, a enfermeira falou assim, ó, mãezinha, amanhã vocês vêm buscar ela. Aí nós, hã? Amanhã vamos buscar ela? É, amanhã vamos buscar ela. Num dia anterior, ela avisou pra gente buscar ela. Então foi muita alegria, muita alegria. A gente voltou a arrumar as coisas que estavam paradas do quarto e arrumei uma. E no outro dia fomos buscar a Júlia. Que alegria. Cheguei lá, chegamos lá. A enfermeira me ensinou tudo, né? Porque eu era muito nova. E hoje em dia, naquele tempo não tinha igual hoje internet, que você pesquisava tudo para descobrir as coisas. Então eu não sabia como cuidar nem de um bebê, ainda mais um bebê especial, né? Mas a enfermeira com muita paciência me explicou. Aí uma frase que ela falou assim, ó. Ela falou, ó, mãezinha, ela não vai sentar, não vai comer normal, vai ser por sonda, vai ficar deitadinha, ela não vai ter reação, mas você cuida dela, assim, me explicou. Mas em todo o tempo ela frisou que ela não iria sentar, que ela não iria, né? Não iria ter reação, ela não iria ter reação, sorrir, chorar, sabe? E eu peguei a minha filha e fomos embora. E a Júlia foi vivendo e surpreendendo toda a medicina. Toda a medicina. Aí quem não tinha chance de vida, depois eles falaram que ela tinha 8 meses de vida. Aí depois que ela recebeu alta. Aí eles falaram, ó, ela tem 8 meses de vida. Nesse caso do cérebro dela ser assim, não tem chance do cérebro dela sobreviver muito tempo. Então é 8 meses geralmente. Fizemos todos os exames para ver se descobria que se encaixava em síndrome, se era cromossomo a mais, se era cromossomo a menos, se era incompatibilidade de sangue. Fizemos tudo. Tudo, a Unicamp fez tudo. Não se enquadrou em nada, nenhuma síndrome, nada, nada. Foi enviado do Senhor dessa forma, e Ele quis dessa forma. Então tem coisas na nossa vida que não tem explicação. Tem coisas que acontecem com você que não tem explicação, que Deus quis dessa forma. Ele enviou dessa forma e Ele cuida dessa forma. Se Ele te dá dessa forma, Ele vai te sustentar, assim como me sustentou. Eu mesmo sendo falha, errante, sabe? Muito nova. E sempre fiz o que eu pude, sempre dei o meu melhor para ela. E isso eu tenho consciência. Mas hoje, com a idade que eu tenho, eu acho que eu seria uma mãe muito melhor. Eu teria ensinado muito melhor ela. Mas se Deus quis dessa forma, naquele tempo, amém. E o Senhor me sustentou a nós, né? Preparou pessoas. Em todo tempo eu tive a família, os avós dela me ajudaram muito, muito espiritualmente, emocionalmente. A minha mãe me ajudou demais, demais. A minha família me acolheu. Porque o Senhor prepara tudo, né? Ele dá e Ele cuida. É isso que eu queria frisar para vocês. É isso que eu queria frisar para você, que Deus está falando com você. Ele dá e Ele cuida. Ele que cuida. Nós não temos que temer. Hoje eu vejo todo o agir de Deus. Hoje eu vejo o cuidado que Deus teve. E a Júlia teve que frequentar tratamentos. Ela fazia tratamentos praticamente todos os dias, fazia acompanhamento na Unicamp. Tinha que aspirar o narizinho dela, sabe? Eu tinha um aparelhinho de aspiração com a sonda.
porque juntava secreção, então tinha sempre que estar aspirando para não acumular, para ela respirar. E eu carregava aquele aparelhinho. Sempre, sempre Deus me confortou. Sempre. Vinha as dores. Vou falar para vocês assim, é fácil, é de letra. Nossa, tirei de letra. Sofri, chorava. Todos os parentes que estavam perto, familiares, né? Choravam juntos, sofreram juntos, sabe? De querer algo melhor, sabe? E a sociedade é muito difícil, né? A sociedade, o ser humano é muito complicado, a maneira que eles olham, machucam, o que eles falam, ferem. Mas o Senhor nos guardou, o Senhor sustentou. E eu posso falar uma coisa para vocês? Eu nunca vi uma criança mais feliz do que a Júlia. Ela transmitia paz, ela transmitia alegria. Ela era a verdadeira presença de Deus. Ela não falava, ela não andava. Os anos se passaram, ela usava botinha, usava fralda, mas ela dava gargalhada até dormindo. Até dormindo ela dava gargalhada. Ela passava por cirurgias na cabeça e a hora que acordava, ela dava gargalhada no meio da madrugada, até ficar mole, até cair assim, ó. Eu nunca vi uma criança igual a ela. Ela nunca chorou. Eu nunca vi a Júlia chorando. Ela nunca teve choro, nem quando nasceu. Então, ela realmente, verdadeiramente, é e foi um instrumento de Deus, de alegria, de paz. E foi passando os anos, ela tinha a cadeirinha de roda dela. É uma princesa, sabe? Muito amada, a Júlia sempre foi. Mas chegou um tempo que ela ficou doentinha. E aí levei ela ao hospital. E ela fazia sempre acompanhamento. Fazia acompanhamento na neuro, né? Fazia ressonância, fazia tudo. E um dia ela ficou bem cansadinha, não queria comer, não queria nem bater palminha, sabe? Isso ela tava com 9 aninhos. E aí levei ela pro hospital. Quando eu levei ela pro hospital, o médico falou, ela tá com virose. Dá um purezinho, né? Dá sorinho pra ela, que ela vai melhorar. E eu fui pra casa. Dei um pouquinho de purê no outro dia, até que ela comeu um pouquinho. Mas isso foi no domingo. Aí na segunda-feira eu acordei com ela fazendo bastante barulho, que ela tinha uma dificuldade assim, na hora que ela respirava. Ela tomava umas medicações, né? E eu acordei com o barulhinho dela. E quando eu fui à cama dela, ela estava praticamente morrendo. E eu não via mais minha filha ali. Eu não via mais ela ali. E eu fiz respiração boca a boca nela. Eu gritava, eu gritava. Eu falava, Deus, não leva minha filha, não leva minha filha. Mas eu não sentia mais ela ali. Mas ela estava com vida. E eu pus ela dentro do carro, eu estava sozinha. Era umas 8 horas da manhã, não sei. Só tirei meu pijama e fui pro hospital. E só liguei pra minha mãe e falei, mãe, a Júlia tá morrendo. E passei, peguei minha mãe no caminho e ela foi atrás com a Júlia no colo. E aí nós fomos e eu cheguei gritando com ela no hospital e falei, minha filha tá morrendo, socorro. E quando os médicos foram, pegaram ela, levaram lá pra dentro. E eu olhava pela janela e via ali uma equipe bem grande tentando, massageando. E eu fui só pra sala do lado, ajoelhei e falei, Senhor, não leva minha filha. Não leva minha filha. Então, falaram, ela não morreu. Ela viveu. E falaram, vamos transferir ela pro hospital, que tem recursos, né? E transferiram ela para um outro hospital em Campinas. E eu fui na ambulância com ela. Chegou lá, internou tudo.
E foi ficando, mas a sequela foi muito grande. Na, 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 faltou oxigênio no cérebro dela, né? Conforme ela ficou muito tempo sem oxigênio no cérebro. Então ela ficou internada no hospital muito tempo, mas ligada por aparelhos. Ela ficou 3 dias no hospital. E no terceiro dia, Deus falou através de uma irmã, e o pai dela me ligou e falou assim: o Senhor falou que está recolhendo a florzinha para o jardim dele. E assim aconteceu. Passou aquela madrugada. No outro dia, eu estava de mão dada com ela. Eu estava de mãozinha dada cantando no ouvidinho dela, que o louvor dela era esse, ó. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Eu estava cantando esse louvor que é dela. A gente sempre falou que era o louvor dela. E eu estava no ouvidinho dela, debruçada, cantando, de mãozinha dada com ela. Quando o meu marido estava atrás de mim, e ele me abraçou e falou: ela se foi. Sabe, gente? Eu não estou contando essa história para vocês, querendo dizer que a história de vocês vai acabar dessa forma, que o Senhor vai recolher, não. Sabe o que eu queria falar para vocês? É que mesmo meio em tudo isso, quando que eu imaginaria sobreviver depois de perder ela? E eu sobrevivi. E eu posso falar que eu vivo em paz. Eu vivo em paz porque o Senhor cuida. Não que a sua história termine assim, não. A sua história pode terminar diferente, porque para cada um Deus tem uma história diferente. Para cada vida o Senhor tem um futuro diferente. E o futuro dele é perfeito e agradável. Então, somente descanse. Porque se o Senhor me falasse no começo que ia tirar ela, eu pensaria que eu não aguentaria. Hoje eu olho e falo: como que eu aguentei? Como que eu tenho aguentado? E por muito tempo, sabe, sofria todos os dias. Não é fácil o começo, mas hoje eu tenho paz, paz. Eu sei o que eu fiz por ela, eu sei o que eu lutei por ela. Errei muitas vezes, como errei muitas vezes, mas eu sei o amor que eu tinha por ela, e isso deixa meu coração em paz. O Senhor quis assim, o Senhor recolheu, foi do jeito que Ele quis. E foi no tempo que Ele quis, que Ele deixou ela aqui. Ela me ensinou tanto, gente. Então eu queria falar isso para vocês. O que você está vivendo é para você tirar alguma coisa. É para você aprender alguma coisa. Não é à toa. Nada, nada do que a gente vive ou passa é à toa. Tudo é aprendizado de Deus. Tudo, tudo o que Ele faz por nós, em nós, é para aprendizado. Nada é à toa, nada é por acaso. Não existe o acaso, não existe. É tudo mão de Deus. Então, se você está vivendo isso, ou se viveu isso que você está passando, é Deus quem quis. É Deus que permitiu na sua vida. Então, saiba que é para algo maior, é para um crescimento. Vai ter algo no futuro que você vai ver. Nada é por acaso. A Júlia se foi fisicamente, mas ela vive dentro do meu coração todos os dias. Todos os dias. E o Senhor supre a nossa dor. O Senhor tira aquela angústia, sabe? Se você tem essa angústia dentro do seu coração ainda pela perda de alguém, ou pela dificuldade de algo,
ou pela dificuldade da saúde de alguém, se apegue com Deus, mas se aprofunde com Deus, porque só Ele tira essa angústia. Eu vivia angustiada, eu vivia querendo entender por quê, eu ficava, por que Deus? Por que Deus? Eu precisava dela, por que Deus? Por que deixou ela viver tanto e agora tirou ela, sabe? Mas em tudo eu vejo o cuidado de Deus. Então, eu espero que esse testemunho testemunho da minha princesinha, da minha Jubileia, seja bênção para você. Que você possa ter esperança que Deus cuida de tudo. E se Ele tirar, Ele cuida. E se Ele deixar, Ele cuida. É tudo conforme Ele quer. Ele poderia ter deixado ela viva? Sim. Mas Ele não quis. Não era a vontade dEle. Ele poderia ter feito um milagre na vida dela e curado ela, assim como Ele é o Deus que cura cegos desde da antiguidade. Poderia. Mas Ele quis? Não. O porquê? Muitas coisas ainda eu não sei. Mas eu tenho paz. E que essa paz que o Senhor me dá possa ser a paz também em seu coração. Independente do que você esteja vivendo ou que você já viveu. Perdas, dores, decepções. Mas é o Senhor quem está no controle. Só se apegue nele. E toda angústia não vai durar na sua vida. Amém? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.